Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Eu sou Gustavo Albanese, CEO da rede Buda Spa. Estamos aqui com mais um BudaCast. BudaCast é nosso compilado de episódios de podcasts com especialistas do nosso segmento, que são franqueados da rede Buda Spa, que vem sempre trazer um tema e falar a respeito de situações da vida real do empreendedor, do franqueado, conteúdo para todo mundo que atua na gestão de operações. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estou aqui agora, hoje, com o tema principal de hoje que a gente vai falar, além de outros detalhados, são alavancando as vendas das operações, visão comercial. Estou com 3 especialistas aqui que se diferenciam na gestão do dia a dia. Daniele, primeiro em Indaiatuba, olha só, formada em contabilidade, casada, mãe de 2 filhas, Laura também tem uma Laura, e Rafaela, de 10 anos, formação e pós-graduação em auditoria, finanças, controladoria, com 25 anos de experiência. De exatas, não sei como você foi ficar tão bom em vendas aí, a gente vai entrar nisso daqui. Gisele do meu lado, mãe de 2 também, esposa, amiga, mulher, transforma a vida das pessoas, tem uma visão religiosa e holística também das coisas. Trabalhou 26 anos em carreira em multinacionais, trabalhava até no shopping São José dos Campos lá. Também, sempre no varejo. Sempre no varejo, entrou com o Buda Spa, agora com 2 operações em São José dos Campos. Bem-vinda, Gisele. E Bia, do Jardim Marajoara. Então, também mãe do Matheus e do Lucas, esposa do Vitor, formada em fisioterapia desde 2011. Que legal. Pós-graduada em dermatofuncional e cosmetologia. E você já tinha seu consultório na região e depois transformou... Sou terapeuta, porque eu não deixei de ser. Eu já tinha meu consultório lá na região, onde está hoje a unidade do Buda Spa Jardim Marajoara. Olha, que bacana. E antes da gente começar, vocês viram, cada um ganhou uma caneca. A gente está aqui no ambiente zen, oásis, na rotina, como é o Buda Spa, porque São Paulo está rolando no entorno. A gente está dentro de uma van aqui, mas estamos tranquilos, tomando o nosso tradicional chá indiano. E cada um de vocês ganhou uma caneca, pegou ela. A minha diz: eu amo empreender, nasceu, está na veia, eu amo isso daqui, faço constantemente. 365 dias por ano, 24 horas por dia, essa é realmente a veia. Que você... Eu amo clientes e, de fato, o lugar que eu mais gosto de estar no Buda é ali na recepção, onde eu consigo abraçar e entender a dor de cada um. Então, realmente, a minha caneca, eu amo clientes. Acertou. A minha, eu amo vendas. Parece que sim, né? Apesar de ser formada em exatas, eu gosto muito de cuidar das pessoas. E eu acho que... E a minha questão de vendas não é vendas de balcão, é fazer negócios. Então, eu gosto muito de estar em contato com as pessoas para fazer negócios. Que legal. A minha, eu amo processos. E aí? Na verdade, eu não amava, viu, Gustavo? Eu passei a amar. No colo e teve que fazer. Principalmente quando eu comecei com a segunda unidade, a questão de ter processos bem definidos, né, implantados. Funciona tudo muito melhor na nossa rotina do dia a dia. Então, hoje eu amo os processos. Tem que fazer ele, né? Hoje eu amo os processos. Legal. Vou começar com uma pergunta para você, Bia. Falando de vendas, aí passar para vocês comentarem também. Vendas é um negócio que, assim, a gente vai percebendo claramente o diferencial de operações, de atuações. As unidades de vocês, elas são diferenciadas. No PEX, a unidade de Indaiatuba, São José dos Campos, estão lá no topo de venda de pacotes, venda de vouchers, produtos. Então, vocês têm um perfil e um resultado aí super diferenciado. E aí, para a gente transmitir isso daí para a equipe, na sua visão, vendas, ele é um dom, se nasce com ele, ou ele é um processo que a gente aprende e depois vai conseguindo colocar ele em prática e desempenhar, executar para dar o resultado? Vendas a gente tem que aprender e todo mundo tem que aprender, porque a gente se vende o tempo todo. Então, é obrigatório passar isso. Não tem como você viver em um setor se você não sabe vender. A gente se vende o tempo todo. A gente se vende para o namorado, a gente se vende para o cliente, a gente se vende o tempo todo. Então, é super importante a venda. Pois você acha que a pessoa nasce? Não, eu acho que ninguém nasce. A gente aprende a se vender devido às necessidades de cada um, com certeza. E você, Dani, que você veio de uma área de exatas, aí bem método, processos, auditoria, controladoria, etc. E se tornou empreendedora. E aí depois eu vou querer saber como é que foi essa mudança aí. Mas na tua visão, isso daí já vinha com você de antes? Ou foi um negócio que você aprendeu, entendeu o método e colocou em prática de forma objetiva? Eu aprendi. Eu acho que com as experiências que eu tive, eu também trabalhei 25 anos na multinacional, então as experiências que eu tive me levaram a saber vender, né? Mas a venda, vender o seu negócio, vender o seu produto, eu acho que
Se você gosta daquilo, você acredita naquilo, você consegue vender. E aí já só voltando na minha curiosidade inicial, porque veio, você é sócio do teu marido, o Fábio, e fazem uma gestão ali super complementar e etc. Como é que vocês decidiram migrar da carreira executiva para se tornar uma empreendedora e aí cair num negócio que eu digo que o negócio do spa, ele está num viés no meio entre uma hotelaria e um varejo, porque ele tem a questão de ponto de venda, atratividade comercial, ações com o cliente, ele tem check-in, check-out, ele tem toda a gestão ali de governança e tudo. Como é que vocês decidiram ir para isso daí? Como é que a vendas apareceu para você nesse processo? Então, o Fábio, durante a pandemia, ele se desligou da empresa onde ele trabalhava, ele é engenheiro. Então, nós decidimos que ele não voltaria para a indústria, que nós teríamos nosso próprio negócio. Então, eu permaneci na indústria, mas fiquei ali ajudando, né, a entender o que a gente faria. Então, a gente partiu para esse lado de serviços, porque a gente sempre gostou de servir, né, na família, nos eventos, e eu servia muito na indústria, apesar de ser CFO da indústria, eu elaborava os eventos para funcionário, para clientes, enfim, então eu sempre estava ali cuidando das pessoas. E aprendi muito sobre governança, né? Então, eu queria os melhores eventos, né? Então, tudo que eu fazia, eu colocava muito amor. E eu tenho amor em servir. Então, a gente achou que... E a gente, toda vez que viajava, a gente queria fazer massagem. A família toda é adepta à massagem. Então, assim, então vamos fazer alguma coisa que a gente gosta. Foi onde a gente veio atrás do Buda Spa. E a gente tem esse prazer enorme em estar servindo as pessoas. E aí... essa venda, ela é natural. Quando você gosta do que você faz, você acredita no seu produto, naturalmente você vende para as pessoas, né? Então todo mundo quer saber, quer entender. Nossa, Buda Spa, mas o que é Buda Spa? O que faz? Não, vamos lá conhecer. Então, assim, esse bate-papo, né? Boca a boca, grupo a grupo, ele traz as nossas vendas, na verdade. E Gisele, eu vejo assim, você é uma pessoa nativamente comercial, né? E você, assim, comunicativa e promove e veste a cara do negócio, da marca, etc. E a gente tem aí uma coisa que ele está conectado a um ou outro, mas pessoas às vezes misturam ações de uma, que é o marketing e o comercial. O marketing você origina a visibilidade, etc. E no comercial você faz o processo de venda, recorrência, etc. Eu vejo que você trabalha muito bem os dois. E até um pouco, talvez pela tua experiência anterior e vivência, como é que você incorporou isso de viver o mar? Tanto que a gente chegou aqui, ela foi a única que fez um bumerangue com a gente aqui, falou, não, vamos postar isso que vai promover. Então, essa chavinha, esse viés que a gente está falando até de dom e tudo, por mais que seja um negócio que você aprenda, é um dom que você nasceu com ele também, né? Sim, eu acredito muito que assim, tem algumas coisas que a gente tem habilidade, né, Gustavo? E eu sempre tive, eu sou da área de marketing, né, aos 26 anos aí que eu atuei em multinacional, sempre na área de marketing mesmo. Então, sempre gostei dessa parte de comunicação, a parte estética das coisas, né, de produtos e tal. Então, isso já vem comigo, é natural. Eu não consigo olhar alguma coisa e não ser crítica em relação àquilo, e já não pensar numa estratégia, numa ação, enfim. Então, isso já vem, é natural. Eu olho e eu já estou analisando, né? E a parte de vendas é uma coisa curiosa até, porque eu sempre fugi de vendas. Quando eu trabalhava nas empresas, no mundo corporativo, os diretores comerciais sempre falavam, Gisele, você tem que vir para a comercial. Eu falei, não me ponha para vender. Vender, eu acho que eu não tenho essa habilidade. Eles falaram, mas você tem um poder de persuasão muito grande. E técnica, né? Porque é o que a Dani está falando. A venda a gente aprende porque existem muitas técnicas lá. Por exemplo, hoje a gente atua muito com o funil de vendas. Uhum. Então a gente identifica as necessidades do cliente, entende? E aí a gente tem ali uma abordagem para cada uma das necessidades do cliente e a gente trabalha também as objeções. Então, se o cliente responde, então para onde que eu vou? Para qual argumentação, né? Para que a gente não fique calado e fique mudo ali. Mas o que nos ajuda, né, Gustavo? Não é porque nós estamos aqui, né, no BudaCast. Mas o Buda é um negócio que é muito incrível. Eu sou apaixonada, né? Sempre fui desde o início. E ele nos ajuda, por quê? Porque a cada cliente que eu atendo é uma vida que eu transformo. Uhum. Então, por isso até que na minha bio do meu Instagram eu transformo vidas diariamente. Porque eu acredito muito nisso e eu vejo isso. Não é uma coisa que é uma promessa, não, é real, né? Todos nós aí que somos Buda Spa, sabemos disso. Então, vender saúde é bom demais.
né? Então isso ajuda muito. Eu lembro que uma época Coisa que impacta o outro na hora de ser interessante, que está transformando o teu propósito, ele alcança desde dentro até o cliente. Exato, e por conta da pandemia, né, as pessoas começaram a ter uma clareza da importância da saúde, mas da saúde preventiva, né, não esperar adoecer para se medicar, até porque a pandemia ela trouxe o susto de que se você não está saudável, não tem uma imunidade boa, qualquer coisinha pode te derrubar. E as massagens terapêuticas, elas têm esse trabalho muito grande. Eu hoje comecei, assim, tem um mês mais ou menos, nas escolas, um trabalho de saúde mental para que as crianças comecem a ter a consciência do autocuidado desde a infância. Porque é uma coisa que a criança brinca, se derruba, se não quer ter... Não, tem muita criança indo para psicólogo, mas calma lá, né? Eu acho que tem muito diagnóstico aí que poderia ter sido evitado por melhores hábitos. Então, o Buda é uma opção a isso. Então, a gente tem uma linha muito grande. Então, vem trazer a parte de estratégia de marketing para uma empresa que já tem uma marca muito consolidada como o Buda. E transformar isso em ações de venda dentro do leque, porque, né, outro dia um franqueado perguntou lá no nosso grupo de WhatsApp, vocês atendem a partir de que idade, né? Eu falei, eu atendo a partir do momento que respira até a hora que deu o último suspiro. E a incidência de criança no spa, acompanhando pais, até mesmo o dia das crianças, Nossa, dá pra gente fazer uma campanha, porque eles já estão vindo como desde pequenos. Isso daí, você sabe que uma estatística interessante que a gente tem, lá em outubro de 2001, quando a gente inaugurou a primeira unidade de Higienópolis, a gente pegou, era muito raro ter homem e era muito raro ter alguém abaixo dos 45 anos. Era basicamente isso. Depois, com o tempo hoje a gente vê uma predominância ainda feminina. Quando começa a operação é 2/3 feminino, depois homem, e por exemplo, em Higienópolis hoje 45% ele é masculino, então vai equilibrando, mas o que surpreende, que nos dá mais segurança que o negócio tem, porque o público mais jovem, ele está cada vez mais vindo. Hoje a gente vê naturalmente 12 anos, 15 anos, 16, então isso é muito forte. Chega a época das provas vestibulares, eu faço uma ação específica lá, porque eu falo, isso é uma dor das mães, né? Porque o filho ele fica multitela, ele fica tenso, nervoso, estressado, ansioso. Poxa, então, assim, um momento no Buda Spa é o suficiente para que ele reduza o cortisol. E ação com os olhinhos também, aquele energia a gente também consegue vender bastante para a época de prova, porque ele te traz concentração. Então a gente consegue, meu filho vai ter prova, então essa semana vou trazer ele para fazer uma massagem. Aproveita e leva o óleo antes da prova, legal. Como é que você faz, Bia? Porque assim, vocês têm um viés comercial e têm um encaminhamento e visão, etc. Mas quem vende prioritariamente é a equipe. Então, essa transmissão de perfil, de know-how, de forma de trabalho, etc., não basta ser bom, tem que fazer a equipe performar o máximo possível. Como é que você treina a tua equipe, engaja elas num viés mental para estar pensando o mindset que vendas ele é importante sem ser uma venda muito forçada, porque dentro da nossa operação a gente tem todo o cuidado com bem-estar, equilíbrio, não dá para ser aquela venda muito agressiva que seja dentro de cabine, seja fora de cabine, né? Como que você faz isso? As minhas especialistas de atendimento, por exemplo, elas vivem o Buda Spa, então elas têm passagem livre para fazer massagem. Bia, minha filha não tá dormindo, leva um óleo do sono, porque quando a gente incorpora isso na gente, a venda ela flui. Você passa a indicar, entre aspas, de graça. Lógico, elas têm a comissão delas. Mas quantos clientes nossos não indicam a gente de graça, né? Então, a mesma coisa, especialistas. Então, eu tô com uma dor, que eu fui fazer um treino ontem. Vai fazer uma desportiva. A gente tem uma saída muito grande de desportiva na nossa unidade, porque é uma massagem que elas fazem bastante. Então, quanto mais a gente recebe, né? Quando a gente faz, quando a gente gosta, a gente vende aquilo como se, né? Fosse natural da gente. Então elas conseguem vivenciar, não só lendo lá no site do Buda, para que serve. Para que serve a desportiva? Desportiva? Não é. Não, proíbo de copia e cola. Né? Não existe copia e cola lá. Fale com as suas palavras, você já fez a desportiva, você venderia para quem? E é legal porque elas conseguem converter. Por exemplo, o cliente chega lá sempre com, eu quero fazer uma relaxante porque eu tô com dor. Peraí, você tá com dor? Como que é essa dor? Então elas já conseguem direcionar ele pra massagem certa pro cliente, para ele também não sair de lá, tipo, decepcionado. Puxa, eu fui fazer uma relaxante, mas minha dor ainda continua. Talvez não seja uma relaxante que ele precisava. Então elas também conseguem direcionar isso. Junto com as meninas, com as terapeutas, olha, você precisa vir pelo menos uma vez por semana, pelo menos por mais 5 semanas para vender. Então elas juntas, elas já vão falando, olha, o negócio, exato. Aquilo e elas avisam a terapeuta que vai atender, olha, esse fulano, esse cliente, ele tá com dor em tal lugar porque dormiu mal, então já
potencial para vender pacote. Aí ela lá em cabine já vai e reforça isso para ele também. Olha, é legal você vir mais vezes, volta semana que vem, porque senão eu não consegui tirar. E aí a especialista de atendimento finaliza aquele... Isso você está falando um negócio que assim, é muito importante, que tem todo o processo de venda e o aprendizado, mas tem uma base interna que é a cultura do negócio, né? Como é que você incorpora a cultura e o efeito disso no treinamento, no engajamento das pessoas, no pertencimento, ela é super importante, né? Agora, indo para processo, eu vejo, Dani, que vocês na operação de vocês são muito eficientes em adotar os métodos ali de venda, equipe, meta, controle, acompanhamento, etc. Como dá uma visão geral assim de como é que você estrutura o processo de venda com a sua equipe, como é que vocês acompanham, como que é isso? Então, a gente, além dos treinamentos que tem no Despa College, né, interno, né, eu faço que todos assistam, eu acho que é importante, antes de começar a trabalhar, precisa assistir os treinamentos, durante também, né, porque vai esquecendo, só que a gente também, eu contratei uma empresa que dá um treinamento sobre vendas, daí é aquele negócio de explicar por onde, né, sobre por onde que as pessoas começam a comprar, como tem que fazer, o beabá das vendas, porque a maioria das pessoas que começam a trabalhar com a gente, elas vêm mais cruas, são pessoas mais novas, né? E aí tem um acompanhamento diário, então a gente dá a meta, envia, né, faz os gráficos diários da onde a gente, qual é a meta, até onde a gente atingiu e o que a gente precisa fazer para atingir, né, o resultado. Então, sei lá, tenho que vender R$1.000 por dia. Aí amanhã eu mando um gráfico. Vendeu os R$1.000? Vendeu. Não vendeu, vendeu 900. Então, para o próximo dia tá faltando quanto? Então, e é diário isso. Olha, ontem foi bom de produto, gente. Eu adorei ver, o Fábio mostrou agora o gráfico de vocês diário e mostrar como é que ele está atingindo, quantos clientes dá para fazer upgrade, tudo bem. A gente tem metas, né? Metas de atendimento diário, metas de upgrade, metas de venda de produto. A gente tem a super meta de faturamento. E tudo isso, é claro, a gente tem uma premiação, porque eu acho que as pessoas também trabalham pelo dinheiro, né? Então, além do amor, o que eu ganho com isso? Se eu me esforçar, o que eu vou ganhar? E no final do mês, quando eles veem que eles têm um retorno financeiro, no mês seguinte eles estão ainda mais uma motivação, né? Tem a motivação. Claro. Então, acho que... E é um acompanhamento, porque se você deixar para falar na última semana que falta tanto para bater a meta, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá E aí desmotiva. Se você der a meta mensal para elas, nossa, mas isso tá muito longe. E aí o valor parece enorme. Isso. E aí eles falam, eu nunca vou conseguir. Então o diário é bem melhor. É muito melhor. É importante isso. E eu vi uma apresentação, Gisele, que uma vez você fez para a tua equipe, mostrando resultados, alcance. Então, é interessante que você engaja eles aí num processo todo e incentiva eles a participarem. Como é que é o teu processo de venda e estruturado com a equipe? Assim, né, Gustavo? A gente acredita que nós temos uma cultura lá que a gente semestralmente faz uma reunião maior com o time das unidades e a gente reforça a nossa essência, os nossos valores e a gente vai mostrando o quanto no dia a dia a gente respira isso, né? Porque a cultura ela tem muito disso. Então é uma maneira da gente ir contagiando e contaminando todo o time. A veia de vendas, ela é base do nosso negócio, né? Eu costumo dizer o seguinte para as minhas meninas: vocês só têm duas funções aqui. Ou vocês encantam o cliente ou vocês estão vendendo. Se vocês não estão fazendo nenhuma dessas duas coisas, tem algo de errado. Então, assim, se não tem um cliente ali naquele momento para estar vendendo, tem que estar encantando. Se não está encantando, não tem nenhum cliente, então tem que estar buscando uma alternativa e tal. Hoje a gente criou várias frentes ali de vendas, né? Então, a gente tem a venda pelo WhatsApp. Então, a gente já tem uma segmentação, as meninas etiquetam, cada uma já tem sua carteira de clientes e elas trabalham dessa forma. E a gente faz as reuniões semanais de vendas. Nessas reuniões, a gente fala da semana anterior, o que trouxe de bom, a gente compartilha ali boas práticas, né? A gente tem a pérola do encantamento, então a gente sempre traz um conceito novo ou uma demonstração de como encantar. E aí a gente coloca que naquela semana aquele é o foco. E a gente também vai e se envolve nesse foco para vender aquilo. Foco. Seja um produto ou um serviço ou o que for. Exatamente. E aí a gente vai trazendo, vai desmistificando a meta, que é como as meninas falaram. A melhor forma é essa, né? Então não é falar de um valor total, mas sim ir diminuindo. E na meta diária eu já falo, gente, essa meta diária é igual a um pacote. Só um pacote. Ou às vezes 2 mini days, enfim. Então, assim, quando a gente coloca dessa forma tão simples, hoje a agenda não estava tão cheia, eu recebi 10 clientes, eu só preciso de 2 boas vendas. Então, até a questão da agenda, às vezes quando vem argumentar, o dia estava fraco de atendimento, eu não preciso ter 200 clientes no dia, eu preciso ter 2 que comprem bem,
uma venda bem feita. E a gente traz muitos processos de varejo, né, Gustavo? Como você começou abrindo aqui, falando que nós somos um negócio de varejo. Então, no varejo funciona muito as datas, as campanhas. E eu trabalho isso muito forte. Eu trabalho alinhada com varejo. Eu brinco, eu falo, eu vendo mais que loja de shopping lá nas datas de varejo. E a gente cria datas, né? Por exemplo, o Dia dos Professores, nós bombamos de vender. Porque as pessoas estão cansadas de dar caneca pro professor. E as mães se juntam, não dá R$60 para cada um. Dá presente, um presente legal para todo mundo. A gente faz uma ação nas escolas, divulgando 2 meses antes, faz um quiosque, vai falando. Então, quando chega, a gente tem uma venda expressiva. Sim. E presentear, né? Eu recebi um áudio ontem de uma mãe falando, Gisele, eu quero todo ano, como muitos professores, presentear com o Budispa, porque a professora ficou tão feliz. Ela falou, gente, é indulgente, porque a gente precisa, mas a gente não se permite viver um momento desse. E vou te dizer outra coisa, esse ano passado a gente fez uma boa campanha, esse ano também, e esse ano a gente resolveu presentear as mães. Porque as mães, elas se mobilizam, elas fazem, né, os presentes, dá presente pra todo mundo, e elas mesmo, você já veio fazer? Ai, nunca vi, menina, corrido. Então vamos fazer uma coisa, todo o grupo de mãe que fechar com a gente presenteou a mãe por uma Indian Red. E elas, assim, simplesmente elas amaram. É um produto pra gente que não é um produto caro, e assim, elas, não, mas você tem certeza? O grupo de mães tem 30 mães. Pode mandar todo mundo pra cá que a gente Minha vai filha tem 60. Pode vir. E aí foi super legal, as mães elas amaram. Você sabe que tem isso daí que você está falando no exemplo que você fez com uma quantidade grande, etc. Eu vejo claramente assim, o franqueado, o empreendedor que não pensa pequeno, ele fala, putz, mas o custo vezes 30 vai impactar, e etc. Quando acontece esse negócio, a vida vira uma picuinha. E aí o negócio não prospera. Então, quando você começa a abrir as frentes para canal de venda, para forma de vender, para atrair, para dar uma cortesia, eu quero que ela venha. Não, vem me conhecer. Porque às vezes ela não vem porque tem vários empecilhos. E o nosso maior desafio é engajar quem não tem o hábito. Exatamente. E a melhor maneira é ele vivenciando a experiência. Então, imagina, tem que deitar na maca. Muito comum, às vezes, receber um cliente pela primeira vez e falar, isso é frescura, é o que eu ganhei, então eu tô aqui. Aí a pessoa entra, quando ela sai arrastando o chinelo, falando, gente, eu precisava muito disso no meu dia, na minha semana. E aí é a vida transformada que a gente fala, né? Então, assim, é muito legal isso. E Gisele, vou te contar uma coisa que aconteceu hoje, foi bem legal. Uma cliente saiu, né? Foi atendida, saiu do atendimento, nossa, elogiando, meu Deus, que massagem maravilhosa, que eu precisava disso. Tinha uma cliente comprando um voucher para presentear. Ela olhou, ela falou assim, eu acho que eu vou presentear minha amiga também. Eu ia passar na loja, não sei qual loja que ela ia, e eu ia comprar, mas vou aproveitar para ela, vou levar para ela também. Então a cliente própria vendeu pra gente mais um voucher de presente. Isso é uma coisa que a gente está começando a trabalhar, ainda engatinhando, né? Que é a questão da recomendação. Então, quando o cliente sai, quem que você conhece que precisa ou que você gostaria que tivesse um momento como esse, né? E aí a pessoa faz a indicação. Isso também ajuda muito. Mas a gente está trabalhando uma parte ainda de montar esse processo, né? Porque para poder implementar ele de uma maneira adequada, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Exato. Senão as meninas oferecem tudo pro cliente, né? Então, assim, não pode, né? A gente tem que entender o que ele está buscando. Tem que ter. E tem isso que você está falando, porque assim, a gente tem aquele funil de perfil de cliente, né? Então, assim, a gente tem o perfil do cliente que ganhou o voucher a primeira vez no Budispa. Esse cara que foi presenteado, nunca gastou, é muito menos propenso a comprar um pacote do que o cara que está vindo lá ou segunda semana, depois outro mês e etc. Só que ele tem o desafio também, porque assim, você tem que pegar aqueles dados previamente dar para a equipe, ou você tem uma equipe de especialistas ágil e esperta que já viu aquilo, vê o perfil do cliente e vai lá, ou você tem que meio que preparar a agenda de perfil para o que oferecer para aquele para não gastar cartucho. Sim. Exatamente. É possível fazer isso porque isso é um desafio na nossa operação. Alguma de vocês consegue definir e falar, para esses perfis vamos focar mais em produto, para esses mais pacote. Vejo, por exemplo, a Dani é uma das mais eficientes em venda de produto. E produto não é tão óbvio porque ele tem um ticket médio mais baixo do que um pacote, obviamente. E aí a especialista na hora, ela quer vender o pacote. Sim, porque ela vai ter uma comissão maior e etc. Mas espera aí, nem todo mundo tem perfil para comprar pacote. Como é que vocês fazem isso daí? Olha, para nós lá, o que é lei? Massagem estética tem que ter pacote. Porque ninguém faz uma drenagem para nunca mais, ninguém faz uma modeladora para nunca mais. É um tratamento de continuidade. Você não vai na academia um dia e achar que tá tudo bem. Então,
Quando é cliente de drenagem e de modeladora, a gente já deixa o chazinho detox também ali atrás do balcão para o cliente a hora que vem, e aí a gente já aborda falando dos comes. Então esse é fácil, né? Aí quando são os outros clientes, a gente tem uma abordagem, Gustavo, quando recebemos os clientes, primeiro a gente faz o namastê, né? Faz a saudação, e aí a gente pergunta para o cliente o que você está buscando hoje com a gente, o que você espera encontrar aqui. E aí nessa conversa, normalmente já sai, eu tô muito estressada, eu vim relaxar, e dali elas já sabem qual é o gatilho do cliente, que assim, pacote, não é pacote, tá de maneira esporádica ali, é um cliente que ele vai se apaixonar e a gente vai conseguir fidelizar, tanto que a gente tem, além dos combos, a gente tem os cartões fidelidade. Então, tem cliente, às vezes, que ele se incomoda de ter que assumir um compromisso financeiro e de hábito, ao invés que outros que compram um pacote, compram porque quer assumir o compromisso, né? Eu vou comprar o pacote porque assim eu venho, deixa né? fixa aí. Mas o cartão fidelidade nos ajuda muito também nessa reincidência de retornar os clientes que foram uma vez ou outra, porque ele não é compromisso nenhum, mas ele tem um benefício lá na frente, né? E conta qualquer terapia também. Então, isso ajuda. Então a gente fala para aquele cliente que já sabe que não é pacote, traz o cartão fidelidade. Quantos selinhos você já acumulou? Olha, se você fizer um upgrade hoje de uma Indian Red, já é um segundo selinho, né? Então já ficam com 2. Na semana que vem, se você vai criando um mote então de venda para a equipe também. A gente vai fazendo, eu sempre falo, sempre fazendo perguntas para a gente poder saber qual abordagem dá. Porque se a gente já chega de qualquer jeito oferecendo... A gente lá, a gente sempre pergunta, a primeira pergunta do cliente novo, nunca veio, gostaria de deixar agendado para a próxima semana? Se o cliente dá abertura sim, ótimo, a gente agenda. E aí a gente já sabe que ele pode ser um cliente, um futuro pacote, porque ele já está indo pela segunda vez numa semana seguinte. Então a gente já deixa ali anotado em observação, oferecer pacote. Se ele fala assim, vou pensar, vou ver depois, aí, olha, sabia que você consegue levar para casa os produtos todos os produtos que você experimentou durante sua terapia, é possível levar, que embora com um olhinho na mão, você tem que trazer ele ali para a experiência, para ele ver valor naquilo. Isso, leva ele para o PDV, sabe? Então, olha isso aqui, sente o cheiro de novo. E como é que vocês exploram PDV? Até perguntando para Dani, depois a Bia voltar nisso daí, que é interessante, porque assim, o produto e o PDV ele encanta, né? A gente não adianta ter um PDV que com 2 produtinhos que vira decorativo, a coisa não vende, precisa ser comercial, precisa ser dinâmico, movimentar, tanto que no varejo existem várias estratégias. A gente é nativamente de serviço, então o produto ele vem agregando valor e ampliando a experiência, aumenta o ticket médio da operação, tem vários benefícios aí, mas ainda assim é um desafio para quem está acostumado com o viés de serviço vender produto. E eu vejo, Dani, que vocês vendem bem. Que ações que vocês fazem? Como é que você cria essa mecânica de vender produto na tua operação? Primeiro que eu acho que na cabine já tem um trabalho, né? Então eu vejo que minhas terapeutas elas já fazem um trabalho na cabine sem ser agressivo, né? Então elas demonstram os produtos que elas estão usando, né? Olha, esse óleo, como a gente aprende, né? Esse óleo essencial, explica os 3 blends de óleo, explica, né? O sais de banho, enfim. E aí explica principalmente o porquê, né? De utilizar, quais são os benefícios. Quando o cliente desce, a minha recepção já faz abordagem, né? Gostou da terapia? Qual foi o olhinho que o senhor usou? Gostaria de conhecer os outros? Então a gente vai nessa pegada. Complemento de um com o outro. Então realmente é um trabalho em equipe, né? Para não ficar essa venda agressiva que não dá. O cliente pode sair da massagem, poxa vida, você fica entuchando o produto nele. Tá marcado ainda da touca, né? Tem que ser uma venda com viés de experiência, né? Não com viés puramente comercial da coisa. E você, Bia, que veio dessa área, que né, você atuou também como terapeuta? Por 12 anos. Por 12 anos você atuava. Você já tinha esse viés comercial de experiência junto com uma anamnese, que é uma recomendação técnica, mas tem o gancho de venda. Isso, como é que você vê isso e de certa forma dá para incorporar na equipe? Como que você faz? Dá para incorporar na equipe, é um pouco mais difícil. É mais difícil do que recepção e especialista. Exato, porque como eu te falei, quando você tá ali, né, quando você é profissional, a terapeuta ajuda ali a recepção a fazer a venda, é diferente, porque, por exemplo, eu fazia tudo, então eu conseguia vender, eu vendia óleo essencial lá também, de uma outra marca, e a venda ali era muito mais fácil, talvez pelo vínculo com o cliente. O que eu percebo também na recepção é isso, quando a recepcionista, a especialista de atendimento, ela consegue criar um vínculo com o cliente, a venda é muito mais natural também. Então, como ali eu estava toda semana com os mesmos clientes, a rotatividade era um pouco menor,
Então a venda também era mais fácil, a venda de outros serviços, a venda de produtos que eu tinha lá, que era mais o óleo essencial, era bem mais fácil. Então, eu entendi ali, eu estava ali, né, na massagem com a cliente, eu já estava entendendo o que ela estava precisando. Então saia de lá, olha, não consegui dormir bem essa noite, olha, tem um óleo essencial que você vai conseguir dormir melhor essa noite. Mas eu já atendia, eu fazia todo o atendimento. Então eu acho que também facilita, Gustavo. A terapeuta faz o final do todo o atendimento ali, começa e termina. Então eu acho que também cria Fica mais personalizado, personalizado, ela natural. é mais credibilidade, sabe? Porque ela não tá só tentando me vender mesmo, e de fato não era só venda ali, a minha venda ali era realmente o serviço. Não, É um desafio, né? A gente fala muito isso com a nossa equipe de terapeutas, né? Vira recomendação, a gente até criou agora um formulário que elas fazem como se fosse uma prescrição ali, né, para o cliente, se ele estava muito tenso, se ele estava inchado, com retenção de líquido, com muita dor. Então ela faz uma prescrição que envolve desde os chás, o óleo e os serviços. E o que a gente tenta sensibilizar elas, né, porque elas falam, não sou vendedora. E eu falo, mas eu não quero que vocês vendam. Eu preciso que vocês sejam as profissionais e que vocês falem o que de fato precisa. Ninguém quer que a terapeuta fale para o cliente dentro da sala, olha, é importante você fechar um pacote de 5, 10 terapias. Não, olha, o ideal é o seguinte, eu consegui aliviar o seu desconforto hoje, mas você está com bastante ponto de tensão. O ideal seria retornar mais 1 ou 2 vezes e eu vou conseguir trabalhar melhor. E ela tem uma autoridade. E quando chega no balcão da recepção, acaba sendo uma venda mais comercial. Quando vem da terapeuta, a autoridade, até para o cliente... Ele enxerga de forma diferente. Às vezes a terapeuta consegue vender 3 terapias dentro da cabine que a recepcionista não conseguiria. Sim. Não porque ela não tem habilidade de venda, mas é porque a forma como foi. O nosso verdade. negócio é muito consultivo, é muito acolhedor. Então, se a pessoa percebe qualquer viés forte de comercial, ela já recua. É interessante como tudo que vocês estão falando, ele passa por fortalecer a experiência junto ao cliente, né? Porque às vezes tem operador que foca muito só no processo de venda e vai lá, malha a equipe, etc. Que você olha, às vezes você fala, mas peraí, se não tiver a essência incorporada na equipe, o acompanhamento para ele sentir. E eu vejo muito que vocês fazem cuidado com os detalhes e ocasiões especiais para o cliente também, para ele sentir valorizado e etc. Eu vejo, Dani, que em Indaiatuba, várias vezes você faz evento na unidade, você traz gente para dentro da unidade, engaja. Isso é uma ação proativa que vocês fazem com empresas e com datas comemorativas, seja aniversário de alguém, etc., que eles vêm celebrar um momento especial na unidade, ou isso é muito mais uma reação à demanda natural que os clientes têm? Eu acho que tem as duas coisas. Então, tem a demanda que ela é gerada por necessidade do cliente e tem a demanda que a gente gera para gerar a necessidade do cliente. E a gente sempre fala na unidade que, assim, vocês precisam encantar. Porque a partir do momento que você encanta o cliente, se você cuidar do cliente, desde a hora que ele chega até a hora que ele for embora, e você disser, eu gostaria de conhecer a nossa linha home, ele não vai dizer não. Porque ele foi tão bem cuidado, tão bem tratado, está tão encantado, que ele vai te ouvir, pelo menos te ouvir. E daí, para você conseguir converter em vendas, é muito fácil. É resultado, né? Não é o... É a reciprocidade, né? Sim. Um ponto, até voltando naquela questão que você colocou, Gustavo, como define a estratégia de comercial ali na hora de abordar o cliente. Cliente que vende voucher, esse é o mais fácil de você vender um novo voucher. Sim. Porque ele tem o sentimento de reciprocidade. Ele fala, nossa, eu não paguei nada, vivi um momento incrível Quero assim, essa experiência eu preciso retribuir isso de alguma forma para o universo, né, para o mundo. Então aí ele compra o voucher. Então normalmente esses clientes a gente consegue ter um bom índice de venda para eles também. É verdade. E como é que vocês veem o seguinte? O perfil da especialista, que é a principal agente de vendas, ele é complexo, porque ela tem que ser uma boa, agendar direitinho, controlar e lançar no sistema, lançar financeiro, organizar, fazer atividades, fazer organização com terapeuta, sala, etc. E ser uma boa vendedora. É difícil ter alguém que tem tudo, nenhum de nós tem tudo de tudo. Não. Você imagina alguém que, às vezes, ele está com um foco principal e você coloca outros focos e muitas vão se desenvolvendo aí. Como é que vocês fazem, Bia, na hora que você pega uma pessoa e às vezes vai entrevistar ou contratar, o perfil principal dela, mais importante nesse momento para você, é alguém que de repente é mais controlado, administrativo, que depois você vai conseguir incutir nela o perfil e formato de vendas, e etc. Ou o contrário? Como você... Eu gosto do contrário.
Que já tem uma empatia natural com o que Exato, você porque faz. eu acho que é mais fácil, né? Uma pessoa que sorri, uma pessoa que gosta de atender o público, e aí o administrativo você ensina, você fica no pé, você fala, olha, precisa consertar, olha, tá errado, precisa fazer de novo. Faz de novo várias vezes, a pessoa vai e uma hora ela acerta. E essa parte de empatia, de gostar de pessoas, Isso é fundamental. é diferente, né? Uhum. Você não ensina isso. Então, não Não. dá. Tipo, sorria. Abraça o cliente, né? Abraço que eu digo, né? Seja cordial, seja gentil, entenda a dor dele. Às vezes eles chegam bravos por qualquer motivo. Você, não, calma, vamos lá, né? Então, Você também, Gisele, você olha por esse lado ou vê mais assim uma pessoa fala vendas eu vou colocar porque o DNA da cultura local é vendas e eu preciso de alguém que saiba fazer a ordem do dia. Gustavo, eu já testei das duas formas, né? Contratar um grande especialista de vendas, ele não dá muito certo, porque ele só quer vender. tá. E como você mesmo falou, né? O escopo da função ele é muito mais abrangente. Ela é a guardiã da nossa operação. Então, para tudo funcionar de maneira sincronizada, é a especialista ali na base. Então, de fato, o ideal é sempre contratar pelo comportamento, pelo perfil de gostar de pessoas, de sorrir, ser uma pessoa sorridente. Eu tive a experiência de contratar uma funcionária que o apelido dela virou até Vandinha. Ela vivia de cara não. fechada, ela era ótima em tudo, ela era muito inteligente, mas ela não gostava de sorrir. E uma vez um cliente me deu um feedback falando, olha, foi tudo maravilhoso e tal, mas eu fiquei incomodada Com a porque Vandinha. Com a a Vandinha. recepcionista, ela tava com uma cara tão amarrada, e aí quando eu fui explicar pra ele, ela é assim mesmo, aí eu falei, não faz sentido. É. Ali eu me ouvi e falei, gente, não faz sentido. Apesar dela ser uma boa profissional, o sorriso, ele impacta. E como a gente tá lá para encantar, e é aquela coisa, o encantar não é dentro da cabine, a cabine é fundamental, mas se eu não começo a encantar desde a recepção com um sorriso, né? Exato. E às vezes até acontece algum problema, se a gente se a gente tá sorrindo pro cliente, ele vai falar, ah, tá bom, tudo bem. Agora se você já tá de Vandinha, Não é? Mais difícil. não, fica mais difícil. Outro Vocês dia- usam. Ai, Vai lá, perdão. Não, outro dia eu ia trazer só um caso aqui. Outro dia eu presenciei uma cliente que ela chegou e era uma senhora com voucher na mão, ela entrou dura, assim, aí ela olhou para a recepcionista, né, a recepcionista fez, namastê, como eu posso lhe ajudar? Ela, eu ganhei um voucher do meu filho, eu não tô acostumada a vir fazer uma massagem. E ali, a especialista, ela teve o olhar, né, e ela falou assim, perfeito, vamos lá. Eu primeiro, vamos começar já a sua jornada, trocando o seu sapato pelo chinelinho do spa. Eu vou conferir qual que é a sua experiência que a senhora tem agendada conosco. Fique tranquila, porque eu nunca fiz uma... Então, assim, o acolhimento, esse olhar, essa leitura, Gustavo, é fundamental, porque tem muitos clientes que ganham voucher, chega lá meio duro, tem gente até que às vezes tem receio de ir, porque acha que é um lugar muito sofisticado, muito elitizado, né? E isso é uma das coisas que eu amo no Buda, porque a gente é extremamente democrático, extremamente acolhedor no nosso modo de ser, na nossa atmosfera, enfim. Mas é curioso isso, porque se a recepcionista ela tá só olhando para venda, ela fala, essa daí eu não vou vender nada, né? Exato. Ela nem atende bem. É mais... Ó, a gente também teve um caso muito parecido lá. A cliente marcou, era um mini day spa. Aí ela, assim, faltava meia hora, ela desmarcou. Aí a especialista de atendimento começou a falar com ela. Aí ela falou assim, olha, eu tô com vergonha de ir. Ela, não, vem. Eu ganhei da minha patroa e tô com muita vergonha. Ela, não, vem que você vai gostar. Ela foi super bem atendida. Ela, eu amei, eu vou comprar pra minha filha que vai casar. Isso daí é reflexo. E vocês usam, como é que vocês usam a ferramenta do WhatsApp? Porque ela gera muitas vezes um fundo de funil, compre, etc. Ou ele gera um relacionamento também de meio de funil para o cliente, né, em datas comemorativas, CRM. Dani, vocês têm lá alguma ação corrente de WhatsApp, de ações com o cliente? Ele é feito pontualmente? Como que é feita essa gestão? A gente usa, né, as mensagens, agora fugiu a palavra, as malas diretas, né, do WhatsApp, e junto com o Belly ali, então a gente está sempre mandando informação para o cliente, então não deixa ele esquecer o Budispa, né? A gente não faz nem excesso, porque também o cliente receber todo dia uma mensagem, acaba com a gente, ele fala, não aguento mais. Bloqueia, Mas a gente está sempre mandando uma informação, né? Ou que a gente vai abrir no domingo, ou que a gente está com promoção. Então, assim, a gente faz uma seleção e encaminha. E eu tenho uma pessoa lá que eu chamo de reservas, e ela cuida só do WhatsApp. Então,
eu acho que depois que a gente colocou essa pessoa lá, melhorou ainda mais as vendas. Por quê? O meu especialista e o meu assistente que está lá na recepção, ele cuida do cliente presencial. Uhum. Porque hoje o cliente do WhatsApp, a gente está até conversando, Sim. né, Bia? O cliente do WhatsApp, ele manda mensagem e a prioridade é do presencial. Só que o cliente manda mensagem, você não respondeu em 2 minutos, ele liga. Olha, eu te mandei uma mensagem, vocês não responderam. Então, assim, essa pessoa, ela tá 100% focada no WhatsApp. E ela realiza muitas E hoje, vendas cada ali. vez mais, a relação de comunicação é lá. E eu acho que é legal também a gente conhecer o nosso cliente, principalmente aquele que vai toda semana, né, por exemplo, olha, eu vou desmarcar hoje porque a minha filha, sei lá, foi internada, volta com o cliente daqui 2 dias. Fulana, Gisele, como que tá a sua filha? Ela melhorou? Ela saiu da UTI? Como é que você tá? A gente teve um caso de um cliente também que ele era semanal, ele ia toda semana, e o filho dele ficou internado. Aí a gente voltou, como é que tá seu filho? Não sei o que, agora saiu, graças a Deus. Aí 2 dias depois, vou marcar minha massagem no pacote. Então vem que a gente vai te dar um upgrade, vem fazer 90 minutos. Uhum. É isso, a gente precisa... Relacionamento, É né? relacionamento, isso faz toda a diferença, entender ali. A gente trabalha o WhatsApp também com essas ferramentas de CRM, então eu tenho CRM para o aniversário, então todos os aniversariantes diariamente a gente dispara um presente que é uma India Red, né, um convite para ele vir. A gente tem também o das gestantes, das mamães, então a gente acompanha a gestação delas, normalmente são clientes de pacote também, depois que nasce a gente manda um kit presente para elas, né? E a gente trabalha os clientes que são inativos, então todo mês a gente gera uma base anterior de inativos e a gente faz um disparo, falando estamos com saudades, faz tempo que não tivemos por aqui, e a gente normalmente cria um cupom especial para aquele eles. público ali. E a gente vai segmentando, né, Gustavo? Depende muito do mês, do período ali, mas a gente Quando falar com trabalha... ele, o perfil do cliente, tudo. Isso, a gente tem um investimento grande até em redes sociais, né? Mas eu te digo que o resultado na veia de vendas, quando a gente investe, é nos disparos de WhatsApp. Sim, é verdade. É onde o cliente mais se tem Eu me o acesso, né? relaciono pelas redes sociais, então o investimento ele é necessário para eu criar autoridade, credibilidade, convencimento da importância de manter o autocuidado como uma rotina e não como algo somente Esporádico, indulgente, né? Mas no WhatsApp ali é onde eu tenho o disparo e o Uma retorno eficiência imediato. maior, né? E como a Bia falou, a Dani falou, a gente toma muito cuidado também para não ser demasiado. Então eu nunca ultrapasso 2 envios por mês na nossa base de Para clientes. não onerar, né? Gente, essa é uma conversa que a gente poderia ficar horas e horas, mas o tempo passa muito rápido aqui, né? Então foi uma aula incrível de vocês. Fazer uma última pergunta de $1 milhão, que imagina que tem e acontece frequente. O cara tem uma ótima operação, é bonita, é boa equipe, terapeutas, etc., mas ele não vende, não está indo. Às vezes os índices, os KPIs de venda são mais fracos, etc., e ele não consegue sair. Por onde esse cara começa, Gisele? O que é uma recomendação assim, perguntar para cada um de vocês, por onde vocês sugerem que ele comece a preparar jeito, equipe, formato? Por onde ele iria? Eu abriria 2 frentes, Gustavo. Uma, eu faria uma pesquisa rápida com todos os clientes que passarem por ali, mesmo que esteja numa quantidade baixa, né? Eu pesquisaria para entender a experiência deles do atendimento e da cabine, para entender se eu estou com algum problema técnico de qualidade de serviço e de atendimento. E a outra parte eu trabalharia junto à minha equipe, eu ficaria imersa ali na operação, na recepção, acompanhando todos os atendimentos e realizando junto com o time para ir demonstrando através do exemplo para eles o que deve ser feito ou não. Realmente Porque eu te conhecer o que falo, está acontecendo. Obviamente, né, há 3 anos apenas eu tô com o Buda, mas já tive equipes ali que não performavam tão bem. E o que eu fazia era isso, é descer para a operação, entrar ali e acompanhar. E em um dia, às vezes, é o suficiente para você ver toda a ineficiência, toda O que está o que acontecendo? está ali? acontecendo. Às vezes é uma desmotivação, né? E eu sempre falo, eu me sinto líder do time, lá a gente não trabalha em hierarquia, a gente trabalha muito no sentimento de rede, mas eu digo, o meu papel como líder, eu falo para elas, é fazer com que vocês tenham vontade de realizar aquilo que vocês acordam todo dia. Se eu não conseguir gerar vontade dentro de vocês, e às vezes uma equipe que está desmotivada, Gustavo, ou que não está tendo uma gestão, um olhar, porque eu sempre falo isso, a gente encanta não só os clientes, mas o meu cliente interno, que é o meu time. Então, se a gente não cuidar bem deles, se não perceber, tratar com dureza, com firmeza, que eu falo, não adianta nada eu ser gentil com o cliente, ser acolhedor com o cliente, e com o meu time eu tratar eles com ignorância, ou perceber que não está bem e fala, nem vou perguntar, porque vai vir com um monte de problema, talvez vai pedir para faltar. Então, não, eu não me importo com isso, eu sou Tem que muito se mãezona envolver nisso. de corpo e alma no negócio. E aí você consegue ir trabalhando eminências
né, de situações de crise que você possa ter no negócio por conta de pessoas, ou você ir avaliando também se tem algum problema técnico ali, você consegue corrigir isso, né? Perfeito, perfeito. Dani, o que você sugeriria nessa situação? Eu concordo com a Gi. Eu acho que acompanhamento direto. Eu acho que quando você entende o que está acontecendo, você consegue atuar no problema, né? Então, assim, é engraçado que às vezes ele fala assim, nossa, olha, sábado tá bem cheio, gente, muitas oportunidades de venda. Não é nesse dia que ele vai vender mais, porque a demanda é tão alta, tão alta, tão alta, que ele não consegue às vezes encantar o cliente, né? Porque entra um, sai outro, ele não dá atenção devida. Então, é às vezes naquele dia de menor demanda que ele consegue vender mais pacote, vender mais produto, e eles começaram a entender isso. Então, a gente acompanha, né? E para entender se tá tudo bem com ele, né? O que tá acontecendo. Claro que a gente não absorve o problema de todos os funcionários, senão a gente também não toca o negócio, mas a gente tenta, como eu posso ajudar? Porque se ele estiver bem, ele vai fazer um bom trabalho. E aí acompanha o colaborador e também acompanha a operação, né? Dá uma olhada na rotatividade, acompanha o cliente que tá vindo. Então eu sempre estou no escritório, mas eu sempre estou com a porta meio aberta, porque eu tô sempre ouvindo o que tá acontecendo. Que tá na operação. E às vezes eu subo, né? Que na verdade o escritório fica embaixo, e às vezes eu escuto alguma coisa e eu falo, aí eu subo. A gente já até sabe o tom de voz, né? Tá tudo bem. E aí eu converto, às vezes, uma venda que eu tô vendo que não vai sair, né? Ou às vezes um problema que poderia acontecer. Então, o acompanhamento, acho que o estar na unidade, para mim, faz toda a diferença. Operação, né? Operação. É exatamente isso. Você tá perto da operação, é entender quais são as dores dos nossos clientes e as dores dos nossos funcionários, especialistas e as terapeutas. E a gente tratando bem eles e eles tratam bem os nossos clientes, que é fundamental. No fundo, a gente tem muitas ferramentas, né? Mas se a gente não incorporar na equipe, não estiver pronto fazendo acontecer e perto, coisa não vai. Que eu tive, Gustavo, em relação a isso, né? Eu falo que eu sou estagiária do empreendedorismo, né? Tenho só 3 anos de carreira. Mas no início eu achava que o cliente mal atendido, ele ia falar sempre. Não, às vezes ele nunca mais volta. E a importância de nós, no nosso negócio, estarmos presentes é essa, porque ele não fala. Não fala. Então, por exemplo, eu tenho o hábito diariamente, as meninas, às vezes um cliente quando sai que não tá com aquela cara super transformada, a orientação é o seguinte, já me manda nome, contato, quem atendeu e qual terapia fez. E eu mando uma mensagem, olha, eu sou Gisele, responsável do Buda Spa, soube que você esteve conosco hoje, vivendo uma experiência. Se possível, mande um feedback via e-mail, via WhatsApp, via áudio, da sua melhor forma. É muito importante para nós, para continuarmos em constante melhoria, sabermos a sua satisfação. E às vezes, por exemplo, na semana passada, uma cliente de limpeza de pele, ela trouxe, falando assim, a terapeuta ficou conversando muito comigo. E eu não relaxei, mesmo sendo uma limpeza de pele. E aí ela falou assim, olha, Zé, eu não ia nem voltar, mas como você está conversando comigo, está me explicando, né? Então eu falo, a gente tem que estar sempre alerta. Nos mínimos detalhes. No início eu não tinha isso, foi algo que eu aprendi com o tempo, porque o cliente que não sai satisfeito, às vezes ele não quer nem perder tempo de falar nada. Então, estar próximo é você evitar que você tenha problemas aí e reincidências, né? Perfeito. Gente, super aula de vocês, gratidão, excelente. Eu acho que assim, a operação de vocês não é à toa que tem tido um resultado diferenciado em resultado de vendas, em resultado de satisfação do cliente, em resultado de engajamento de equipe. Então, tudo isso é resultado do trabalho de vocês. Obrigado por estar aqui, obrigado por esse dia. Um prazer. Gente, esse foi mais um BudaCast, onde a gente traz histórias de empreendedores diferenciados no ramo que eles atuam, especialmente dentro da rede Buda Spa, e serve de conteúdo de desenvolvimento para todos nós que empreendemos nas esferas 360 graus. Obrigado e até a próxima. Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.